Olá, galera. Olá, você, amigo, cliente Life, você que vai ver esse episódio. Nós estamos começando agora o 10º episódio do Life Talks, né? E o último episódio dessa temporada incrível que a gente fez com várias pessoas de grande reverência, né, na nossa cidade, pessoas que são referências também. E hoje, encerrando com chave de ouro, está recebendo ele, que é jornalista, apresentador, educador, palestrante, tem várias, né? Como dirias, ele tem várias funções. Pércio Fidelis. Pércio, seja bem-vindo, né, ao Life Talks. É um prazer ter você aqui com a gente. Até que, enfim, né, a gente está tentando gravar faz um tempo. Senhora Alair Fragoso aqui comigo também, junto na apresentação de hoje. Seja bem-vindo, Pércio. Seja bem-vindo, senhora Alair. Bem-vindo, Pércio. Bem-vindo, Glaís. Vamos lá para mais um. Obrigado, Glaís. Obrigado, Alair, também. Realmente, né? Até que, enfim, nós conseguimos, mas é uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Pércio, já vamos começar, porque assim, quem tem bastante coisa para falar não dá para perder tempo, né? Você tem a sua... Eu lembro que... gente, que agora eu vou ser um pouco indelicada, mas assim, eu lembro que quando eu era novinha, adolescente, o Pércio já era mais velho que eu, já trabalhava e era na área da comunicação. Mas você continua parecendo mais novo do que eu. Alguma coisa está errada nessa cronologia nossa aqui. Você sempre trabalhou com comunicação, né? Primeiro na questão de jornalismo, de matérias. Primeiro não. Primeiro ele foi... Desculpa, ele por começou, favor. Me perdoa. Ele começou trabalhando na Life. Na Life, eu esqueci ele trabalhava de técnico, suporte técnico na Life, né? Verdade, e aí depois ele estava numa dúvida cruel se ele ia virar técnico de informática ou se ele ia virar jornalista, ele veio falar comigo. E essa conversa foi decisiva, né? Então, é realmente isso mesmo. Eu não trabalhava com comunicação. Eu não era um comunicador nato, então não nasci comunicador. Eu sempre falo nas minhas palestras e nas consultorias que é uma habilidade que a gente pode desenvolver. Tem aqueles que naturalmente nascem com essa habilidade, mas tem gente que nasceu para falar, né? É você, né? Então, você falou a questão da idade, eu não vou revelar a minha idade, é segredo, então eu não falo, mas obrigado pelo elogio, né? Viu, galera? Vocês estão ouvindo, né, o elogio que eu recebi aqui. Sim. E aí isso foi realmente decisivo para minha carreira. Quando eu fui conversar com a Alair, eu trabalhei na Life. E isso me ajudou bastante, porque eu trabalhei na assistência técnica, eu entrei como técnico, né? E naquela época era só Pompeia, né, Alair? Era só Pompeia. Cara, vocês estão... O Pércio faz parte... Na época do discado ainda. Inclusive, eu esqueci de falar esse detalhe na apresentação, mas a gente também queria o Pércio aqui, porque faz parte dos 26 anos da Life, né? O Pércio fez parte dessa história, inclusive. Então assim, eu me sinto muito honrado, faço parte, me sinto parte ainda, né? Estamos sempre em contato, a gente sempre participa, né, do que a Life faz e acompanha. Mas foi decisivo para mim. E aí chegou um momento que eu precisava profissionalmente, né? Aí eu cheguei pro Alair e na época a gente trabalhava muito diretamente, né? Porque só tinha eu, ele e a Lu. Só tinha 3 funcionários a Life, então era muito... Olha que coisa, gente. Hoje não dá nem para reunir todo mundo, né? Não, festa de final de ano. E mesmo assim tem os que estão de plantão ainda, de plantão, verdade. A gente tem uma foto, né, Larry, de uma confraternização da Life, um grupo até que grande para a época, mas cabia, né? A gente fez na ABB lá em Pompeia. Mas agora não cabe mais na foto, né? Hoje E como eu estava nessa área da internet, aí eu fiquei na dúvida, né? Se eu faria alguma coisa profissional para seguir, contribuir com a empresa, porque foi uma oportunidade que eu recebi, ou eu faria o que estava no meu sonho, né? E o Alair foi o meu mentor, e atualmente, né? Continua e sempre vai ser. Falei que eu não largo mais. Assim como de muitas pessoas. Sim. Ele é. E aí isso foi decisivo para a minha escolha profissional. E era o meu sonho ser jornalista. Mas o meu sonho de ser jornalista era para ser assessor de comunicação. Eu não queria aparecer. Eu queria ajudar as pessoas, né? Empresas, artistas, personalidade, fazendo essa parte, porque eu gostava muito. Então, eu queria ser jornalista por conta disso. A gente até veio fazendo um comentário no carro, um comentário que é engraçado, mas que, para mim, na minha realidade, ela é bem verdadeira. Acredito que o Pércio também tem um pouco disso. Eu falei que a gente teve uma boa escola, porque nós que fomos criados em igrejas ativamente, tanto igreja evangélica quanto católica, mas quem é muito ativo, desde criança você já é jogado no fogo. Assim, vai ter que cuidar de não sei quem, vai ter que participar, vai ter que falar, e aí a gente vai criando essa habilidade. Mas quem não tem, é o que o Solar falou, tem os cursos, né? Vai fazer um curso de oratória. Isso. O lidar com o público também gera, né?
um gatilho de aprender a se comunicar. Aliás, eu estou com um curso em Pompeia, no IDF. A gente vamos chegar mesmo, pode falar já. Não, pode falar, é livre hoje. Hoje eu deixei livre porque eu falei, ele é jornalista, ele vai conduzir melhor que eu. Não, que é isso? Que isso, mas tô ajudando as pessoas através da experiência que eu tenho, compartilhando e falando exatamente isso. Como a gente, as oportunidades, a gente perde ou agarra por saber ou não saber se comunicar. Então, que legal. É um curso de comunicação, sobre como se comunicar mesmo. Chama Gerando Oportunidades, a importância de uma boa comunicação. Que demais, esse curso está no IDF, no Instituto Sheiko Nishimura. São 6 semanas, rapidinho, mas já está em andamento. Só a próxima turma não tem mais vaga, né? Fechou. Mas é muito bom para que o pessoal que vai assistir o episódio depois, é só ir lá procurar. Como está seu Instagram? Isso, muito obrigado. Aproveita, né? Fazer um merchan, para me seguir lá. Pércio.fidelis, @Pércio.fidelis. Fidelis com S no final. Isso, Pércio com C. Eu tenho produzido alguns conteúdos, porque a ideia de ir para as redes sociais, e é uma das maneiras de comunicação, é compartilhar os conhecimentos, ajudar as pessoas a destravar, a vencer os seus medos. Estamos falando, né? O Lair falou que é tímido, mas as oportunidades que ele teve e agarrou fez com que ele destravasse e desenvolvesse essa habilidade. E eu falei pro Pércio no caminho, e se vocês derem risada agora, eu vou ficar muito triste, que eu sou tímida. Embora não pareça. Para algumas coisas, para determinados momentos em ter que me comunicar, eu tenho também. E é legal esses cursos, porque você aprende os gatilhos de como se destravar, né? E já gravei um curso online, logo estará disponível aí para o pessoal poder adquirir. É muito legal, porque aí quem não consegue ir até Pompeia consegue acessar. Voltando aqui, saiu da Life, foi para o NC. Na verdade, ainda não, né? A Life foi paralelo ao NC, então, como eu disse. Só que quando eu estava terminando a faculdade de jornalismo, eu me formei em 2007, na Unimar, aqui em Marília, e aí surgiu uma oportunidade de assessoria de comunicação na Câmara Municipal em Pompeia. Aí eu conversei com a Lair, e naquele momento a Life não tinha... não visualizava, né, Lair, ainda uma área na comunicação. Então, e essa conversa foi muito boa, ele acabou me liberando, né? Isso para mim foi muito importante. Ai, mas foi até importante você estar aqui hoje no nosso podcast. Aí, tá vendo? Que lindo. Porque a forma como eu saí, com as portas abertas, então naquele momento foi como ele estivesse me abençoando para poder, e foi decisivo. E aí eu fui para a Câmara Municipal. Na época, são 11 vereadores, não tinha nenhum trabalho nesse sentido. Eu lembro que você fazia isso lá, muito bem feito, inclusive. Então, eu comecei esse trabalho, mas olha que interessante, eu estava terminando a faculdade, né? E já ingressando na assessoria que eu gostaria. Que você gostaria. 2 anos depois, eu fui convidado para ser diretor de comunicação da prefeitura. Eu acredito que é pelo trabalho que eu estava fazendo e estava tendo visibilidade, né? E meu trabalho era fazer com que a instituição, Câmara, o trabalho dos vereadores aparecessem, né? E aí eu fui convidado 2 anos depois para ir para a prefeitura. E aí eu fiquei até 2012 na diretoria de comunicação. Não foi fácil, eu aprendi muito, conduzi, né, a parte de comunicação de todos os setores, das secretarias. Foi difícil, mas foi um aprendizado incrível, eu aprendi muito. Aí eu saí de lá e fui para a Associação Oasis. Eu ia te perguntar, agora, em paralelo a isso, a prefeitura, você estava fazendo alguma outra coisa, os seus projetos, ou não? Você ficou só se dedicando ali? Não, eu fiquei me dedicando. É claro que eu sempre tive trabalhos voluntários, TV, né? Por exemplo, você não estava em paralelo nessa época? Não, ainda não. Nem pensava, eu nem sonhava em fazer TV. Eu nem queria. Eu nunca me achei fazendo TV, fazendo vídeo. Rádio eu não gostava. Várias experiências aí diferentes, né? De comunicador. Você sabe que eu também não achava que eu não gostaria, mas eu descobri que eu gosto de rádio. Na verdade, eu nem lembro que eu estou no rádio, parece que eu estou só no jornal mesmo. Tem que fazer, né? Então, mas é que o rádio agora ele é diferente, né? Porque agora com a questão da internet, né, do YouTube, então acabou se transformando numa TV, né? Uma multicanal, multiplataformas, né? É diferente. E aí quando eu fui para a Associação Oasis, também para estruturar um trabalho de comunicação que não tinha. Eu falo que Deus ele me preparou para muitas coisas. Foram vários trabalhos pioneiros que eu pude ajudar a construir, né, durante toda essa caminhada. E aí eu fiquei na UAS, a gente estruturou um trabalho. Em 2015 surgiu o convite para ir para a TV Família. Foi quando o seu Jorge Nishimura criou o canal. Isso está dentro das 7 áreas de influência que ele sempre fala.
e um deles é a mídia, é a comunicação. Só que eu não aceitei, quando eles me convidaram, o primeiro convite, eu não aceitei, porque eu estava bem na UASA, eu estava feliz, eu gosto... Na UASA você estava como comunicação também? Comunicação, então a gente criou informativos, criamos site... Basicamente você era o trade marketing da UASA, né? Porque era um só, né? Então eu tinha que fazer tudo. É claro que a minha especialização, depois eu me especializei em comunicação organizacional, né? Eu fiz uma especialização em Londrina, fui estudar, então eu fui para essa área, não do marketing. Então a gente entendia um pouquinho da comunicação, fotografava, conduzia gravação de clipes, né, de vídeos, enfim, fotografava os alunos, mas aí surgiu esse convite, então não aceitei a primeira vez. O pessoal, foi indicação, né, na época do André Nunes, que me levou para lá, né, ele estava na UDF, e aí eu fui fazer um curso. Ele foi diretor muito tempo, né, do UDF? Foi. Então, ele que me indicou, e aí o Rogério Cabral, né, o Rogério, grande, um abraço, viu, Rogério? Depois você vai assistir. Vamos caminhar para o Cabral assistir. Ele insistiu para que eu fosse, né, e eles queriam um jornalista de Pompeia, né? E aí eu fui fazer um curso de repórter em São Paulo. Eu fui. Ah, que legal. Não sabia desse. Eu não sabia, não, né? Dessa parte eu não sabia. Inclusive, me passa o curso depois, quem sabe, né? Agora eu posso dar o curso. Você pode me dar esse curso. Então pronto, Pérez. Já tô trilhando aqui, ó. Vem ser meu mentor de jornalista. Eu fui aprender. E assim, eu tenho até vergonha de assistir como é que eu estava diante da câmera. Travado, literalmente. Eu não sabia. Ah, mas você não fez jornalismo? Fiz, mas na faculdade a gente tinha a disciplina de rádio e TV, mas fomos uma vez para o estúdio. Naquela época era muito precário. Hoje já mudou bastante. Eu acho que por isso que o jornalismo hoje ele é mais por experiência do que por formação, né? Porque é essa experiência que você tem hoje que traz o jornalista, na verdade. E até não exige mais o diploma, né? Não. Infelizmente, isso acabou. Acho que deveria exigir, inclusive, Com certeza. Estou fazendo a faculdade porque eu acho que é importante aprender sobre, mas não exige mais. Só para concursos, né? Eles exigem. E aí fui fazer o curso de repórter. Me apaixonei. Aí quando eu voltei, conversei com os meus coordenadores na UASES, né? E me apoiaram. E também me liberaram, né? Para que eu fosse para a TV. Foi a melhor experiência que eu tive. Foram quantos anos? 2 anos. Foi pouco tempo, mas foram intensos. É isso que eu falei, TV é intenso, né? O dia a dia ali. Eu vivi a TV intensamente. Eu era o primeiro a chegar, né? Depois da pessoa da limpeza. Na redação, e era um dos últimos a sair. Então eu acompanhei todo o processo. Só que eu fui para fazer o jornalismo, não fui para ser apresentador. E aí eu fui ser repórter de rua, fazia pauta, ligava, enfim, né? Que é a parte mais difícil hoje, que eu aprendi a respeitar muito no jornalismo. Eu acho que isso que a gente está fazendo aqui, o Talks, a entrevista, é legal e eu acho que também exige um certo esforço, mas comparado à notícia mesmo, né, o jornalismo ali, ao espelho, à matéria, eu tenho aprendido que, cara, não é fácil. A gente acha que é muito fácil chegar ali e ler, né? Eu acho mais difícil você ler uma notícia muito bem feita do que fazer uma entrevista. Então, hoje eu respeito muito isso no jornalismo. Bom, isso é importante. E aí, tinha uma apresentadora para o jornal, era a Lili, né? Eu posso falar os nomes. Pode, né? a Lili Caetano. A Lili Caetano, incrível, maravilhosa comunicadora também. Só que ela tinha um programa de entretenimento, então ela gostava mais do entretenimento e não do jornalismo. E aí eu fui fazer o teste de bancada, né? Então a gente tinha 2 estúdios lá, um da Lili e um do jornalismo. E aí eu fui fazer o teste na bancada. Gente, horrível também, né? O primeiro teste. Você assiste seus vídeos anteriores? De jeito nenhum. Eu também agora não mais, porque eu descobri que era muito ruim. Muito ruim. Até na minha palestra, que eu dei recentemente na Checo, eu falei que eu não gosto da minha voz. Ixi, não era para falar, mas já falei. Mas o pessoal gosta, então, porque me chamam, né? E você fala super bem. Para os eventos. E aí, eu não assisto, não gosto. Mas eu falei, então, o que eu tenho que fazer para melhorar? Foi aí que eu fui estudar mais, eu fui aprender com quem fazia bem, né? Ter as referências na área. Que legal. Bom, um segredo sempre, que não é segredo, é estudar sempre, né? Eu sempre comento aqui na live para a moçada que, assim, não tem jeito, né? Para a gente melhorar, né? Para a gente poder ficar melhor, que nem você falou que foi fazer o curso de repórter em São Paulo, né? Vai estudar, não tem jeito, né? A gente tem a experiência prática, mas se a gente não estudar e não se dedicar um tempo para estudar, não adianta, né? A gente tem muito que aprender
e buscar esse conhecimento é extremamente importante. E mais importante é ter boas referências, né? Sim. Então, eu sempre tive boas pessoas ao meu lado, né? O Alair sempre foi uma dessas pessoas de incentivo, mas passando por essas experiências. E na TV, eu desenvolvi muito com a equipe, com os editores, cinegrafistas. A gente tinha lá 2 cinegrafistas que vieram da TV Tem, trabalharam, tiveram a experiência, o próprio Cabral, né, com o programa dele. Sim. Então, isso me ajudou muito a desenvolver. Quando fechou o canal, infelizmente, porque não é barato, né, se manter um canal, e aí fechou o canal, eu fiquei desempregado, né? A primeira equipe que foi pra rua foi o jornalismo, né? Porque não sempre, tinha mais né? sentido, não tem notícias, né? Não tinha notícias. E eu tava gostando muito. E fui a gente tinha um programa de entrevistas que eu comecei a comandar. Olha que interessante. Que legal. Então eu tinha o jornalismo e tinha um programa de entrevistas. A gente recebia pessoas lá para conversar. Tinha muitos planos, sonhos para crescimento. E aí o canal fechou, né? Foi muito difícil. Eu passei por um processo de 2 anos, acho que isso eu nunca contei para ninguém. Eu passei por um processo de 2 anos para me reestruturar. Só que, paralelo a isso, eu já desenvolvi o trabalho voluntário no SIM, que é o Serviço de Integração de Menores. Eu já era voluntário lá, né? E aí me convidaram para ser coordenador pedagógico. Eu tinha acabado de terminar o curso de letras. Então eu fiz, porque era um dos meus sonhos. Estudando sempre. Estudando sempre. Vocês dois me orgulham tanto, porque o seu Alair também, para quem não sabe, é física, né? Isso. O seu Alair é formado em física e mais umas 4 faculdades. Está sempre estudando, eu fico cansada de ver o quanto vocês todos estudam e eu estou precisando de um estímulo. Ele é a minha referência, né? Se ele não para de estudar, eu também Você também não vai parar, né? E aí eu já tinha terminado letras, né? Eu fiz e fui assumir esse cargo. Novamente, não tinha, né? Coordenador pedagógico no SIM. E aí você era voluntário até então, não tinha nenhum, não recebia nada. Não, mas como eu saí da TV e não tinha mais emprego, eu tinha 2 opções. Ou ficar em Pompeia e assumir esse desafio, ou ir embora de Pompeia para tentar na área do jornalismo, para continuar. Eu decidi ficar. E aí foi, novamente eu falo que Deus coloca pessoas, né? Seu Takashi Nishimura, né? Uma pessoa, um mentor que eu tenho também, respeito muito, e que me conduziu e me conduz durante essa jornada. E aí eu abracei esse trabalho e estou lá desde 2017. E foi aí que veio toda essa bom. paixão por entender os adolescentes, como se comunicar com adolescentes. Também a comunicação, na verdade. Você só caminhou para um lugar mais... como que diria, social, né? Mais humanizado, social, mais humano. Isso, educacional. O jornalismo ele é humano, mas eu acho que esse contato que você tem hoje ele é mais. Então você está no SIM desde 2017 como coordenador. Mas eu estou lá desde 2010. Foram 7 anos como voluntário. Cara, isso é legal porque ninguém pode falar, mas ele só foi ser voluntário porque ele queria um cargo. Não, pelo contrário, né? Na verdade. Isso. Eu já conhecia, já vivenciava, então através dos meus dons, eu sempre falo para as pessoas que ser voluntário, você vai para se doar, seja o seu tempo, seu talento ou seu recurso, mas você recebe muito mais. Essa troca de energia. E eu aprendi, né? E ao longo desses anos, se comunicando com adolescentes, com seus pais, com educadores, a gente vai desenvolvendo outras habilidades. A reconhecer uma expressão, né? Porque tudo é comunicação. Não tem jeito. As expressões, o corpo fala. Tem o livro, né? O Sim. Corpo Fala. O Corpo Fala, estou lendo. Muito bom. Estou lendo vários livros, inclusive, porque eu voltei a estudar comunicação. Meu Deus, é uma gama de conhecimentos mesmo. Então, conversar com o Pércio é igual conversar com o seu Alair, né? E você começa, eu falo que eu amo conversar com o seu Alair, porque são horas, assim, ó, entra no assunto, aí tem várias experiências, história, e vai, e é gostoso. São coisas que a gente constrói ao longo da vida, né? Porque até agora há pouco a gente estava falando um pouco da ansiedade dos jovens de hoje, né? Mas é tudo, a nossa vida é uma construção, né? Você vai, ao longo dos anos, você vai somando. Então, o Pércio que você vê hoje é o Pércio
é a construção de um trabalho, né, de uma jornada de vários anos, né? E é emocionante, porque 25, 26 anos. Rasgar cedo aqui, embora o contato mais distante, foi o que eu falei, eu vejo o Pércio desde sempre, e eu acho muito bonito ver, desde sempre, que vocês, desde novinho, na verdade, né, sempre trabalhou, essa jornada que você fala, cara, ele nunca parou, ele tá ali, onde o Pércio está agora? Que nem a última vez do que teve o evento lá, né? Mas onde que o Pércio está? Mas tá no Sim, mas não tava na TV, e aí eu falo, cara, que legal, ele tá sempre se reinventando, evoluindo e não parando, que isso que é importante, né? Agora não estagnar. estou nas redes sociais, agora né? é um influencer, gente. Então, estou aí. Mas você também, né, Gleice? Tá na live, começou no Morzen, vários eventos, agora tá aí na Jovem Pan. E foi graças à live, inclusive, porque eu comecei a fazer os eventos, aí comecei a gravar o podcast, aí caiu lá no Júnior, né? E aí fui trabalhar com o Giroto, tem uma grande oportunidade, o nome, né? O nome Jovem Pan. Mas eu falo assim, mas tudo começou com a live também. A live é uma porta de descobrir talentos, né? Não só de descobrir, mas também de encaminhar talentos, né? De incentivar, motivar. Então, a live é mais que uma empresa. Então, as pessoas que não conhecem, que olham a live de fora, que adquirem os seus produtos, serviços, não estou aqui para vender nada, né? Não sou vendedor. Mas eu estou falando aquilo que eu vivenciei e vivencio até hoje. Vários casos, né, ali no Edmar, pessoas que cresceram, construíram, que eu admiro muito também, né? E cresceram dentro da empresa. A minha irmã fala que a Life é uma mãe. E ela não trabalha aqui, então ela pode falar, não é merchan. Ela fala, cara, mas a Life é uma mãe, né? Eu tenho os que cresceram dentro da Life e os que cresceram depois profissionalmente fora da Life, né? Que nem o André Rissato, né? Que vive voando por aí, né? Literalmente, virou comissário. Que virou legal. comissário, ele trabalhando suporte na Life também, ele sonhava voar, né? Ele vinha aqui para Marília, aqui para o aeroporto, e ficava ali, fez curso, tudo. Ele falou que queria voar, fez o concurso, passou na TAM. Graças ao André que eu fui para a live. Ele saiu da live, eu fui. Você foi pro lugar dele. Cara, isso é muito legal. E agora trazendo para a sua área de atuação hoje. Então, hoje você está como coordenador pedagógico do Sim. Sou instrutor no IDF também, desde 2017, dos cursos Habitudes, formação de liderança. Ajudo as pessoas a se desenvolverem como líderes, porque a liderança tem aqueles líderes natos que já nascem, mas precisam também aprender como ser líder. Fazer um treinamento. Fazer treinamento. Eu acho que isso é interessante, porque mesmo os líderes natos, como acredito que alguns de nós sejamos, tem a parte que você precisa aprender como ser líder, né? Para não ser um líder... E percebe como a comunicação ela tá muito ligada, porque eu sou líder, mas como eu lidero, a maneira como eu lidero. Então, e tem o líder que aprende, que desenvolve ao longo das oportunidades. Como eu disse, eu não era um comunicador nato, eu desenvolvi essa habilidade. E também a liderança, eu também não era líder, eu era tímido na escola. Você falou que eu comecei a trabalhar realmente desde os 13 anos, né? Na roça, trabalhei em loja de material de construção, marcenaria, já como servente de pedreiro, né? Isso tudo antes de ir para lá. Eu trabalhei na Jato, né? Não sei se você podia falar o nome da empresa. Não tem problema. A Jato, inclusive, são os nossos parceiros, são clientes, então tá né? E o grupo, né? Então, assim, foram as oportunidades. Com 15 anos eu trabalhei na Jato, né? E aí todas essas experiências me ajudaram a chegar. Você perguntou de atualmente, né? Então, além do instituto, que eu sou instrutor lá, também sou consultor de carreiras. Eu fiz um treinamento em 2020 para ser consultor de carreiras, então eu também ajudo as pessoas nesse desenvolvimento. Eu falo que hoje eu encontrei o meu propósito de vida. Eu sempre converso com o Alair, todas as decisões pessoais ou profissionais que eu preciso tomar, a gente conversa e ele me ajuda muito a tomar essas decisões. Mas se não estiver ligado ao meu propósito, pode ser a melhor oportunidade profissional. Eu não aceito mais. Porque eu descobri qual é o meu propósito. Que legal. Que é ajudar as pessoas a encontrar o seu propósito. Cara, é muito bom isso, né? E é difícil, porque é o processo, é o que o Alair acabou de dizer. A gente precisa viver esse processo. E hoje eu dou consultoria em carreiras e também em comunicação. Então, além de ser instrutor, consultor de carreiras, coordenador pedagógico, estou aí com palestras na área de comunicação e também cursos voltados para comunicação e carreira. Que legal. Então, quem tem dúvidas ainda sobre o seu propósito, temos o Pércio ajudando você a achar o seu. Tem as ferramentas certas, tem os métodos, porque testes você encontra na internet de vários, só que são muito superficiais.
Então, eu utilizo um programa internacional que está em mais de 20 línguas, inclusive no Brasil, e a gente utiliza essa ferramenta para ajudar as pessoas a se conhecerem, se descobrirem, suas características, suas habilidades, e aí qual é a carreira que ela pode seguir. Alinhado com seus valores. Porque por que muitas pessoas estão descontentes no mercado de trabalho? Às vezes não é nem pelo salário. O salário às vezes é bom, né? Eu vou dar um exemplo, professor. Por que os professores estão descontentes? Por vários fatores. Claro, ganha mal? Ganha muito mal. O professor deveria ser o que ganhar muito mais, porque é o que forma todas as outras áreas. Todas as profissões, né? Mas se eu escolho ser professor, não pode ser pelo dinheiro. É pelo amor, assim como qualquer outra carreira, um atendente, um técnico. Mas por que as pessoas não fazem com excelência o que fazem? Porque só estão querendo ganhar dinheiro. O seu propósito não é o seu propósito. Nossa, Pércio, mas todo mundo precisa pagar a conta. Precisa. Mas agora imagina, você fazendo o que você nasceu para fazer, ainda as pessoas pagando por isso? Você falou um negócio que me fez lembrar um professor na faculdade, né? Lá no início da faculdade de física, como você falou, né? Não tem. Aí, assim, às vezes os colegas, né, perguntavam para o professor, mas o que é melhor para ganhar dinheiro, né? Que profissão vou fazer? Química, física, engenharia? Aí ele falava assim, você tem que fazer uma coisa que você goste, porque senão você não vai ser um bom profissional ou você não vai ser feliz e não vai adiantar nada. Se você fizer algo que você goste, né, que você tenha essa paixão, aí sim você vai ser um bom profissional e aí sim o dinheiro vem como consequência. Aí você vai ganhar dinheiro, senão não vai adiantar nada. Até mesmo porque quando você está motivado no que você gosta, você tem até mais ideias e criatividade para ir atrás de uma forma de isso ser mais rentável também, né? Sim, se você não está feliz, não adianta. Não vai adiantar. Você pode ganhar muito bem, mas não vai suprir essa necessidade emocional. Exato. E fazendo de acordo com as suas habilidades que você também desenvolveu, né? Por exemplo, a comunicação. Hoje, por que eu estou mais voltado para a comunicação? Porque ela está presente em todas as relações humanas. Não só com cursos, palestras, mas compartilhando conhecimento. Então, o que nós estamos fazendo aqui também, as pessoas que estão assistindo, nós estamos compartilhando conhecimento. Sim, trocas de experiências também, né? E, Pércio, já trazendo então até para... Acho que no geral, dessa área atual, hoje, que você tem estado da comunicação ainda, mas também na questão até da parte de como coordenador pedagógico do SIM, porque você lida com adolescentes o tempo inteiro, adolescentes de várias classes sociais, acredito que talvez até de mais média para baixo hoje, eu não sei como funciona. Está tudo misturado, tá misturado, não tem mais isso. Então, assim, eu acredito que são muitos adolescentes, criações diferentes, famílias diferentes, cada um tem cada ser humano vem, né, de uma criação e de uma expectativa diferente, com as suas frustrações, seus contextos, e você acabou gerando isso também uma oportunidade de trabalhar com eles, né? O que você mais encontra de dificuldade hoje, de desafio para você nessa área do SIM, né? E depois na área também da comunicação. Já que você tem duas profissões atuais, né? Entre todas as que você tem, atuantes nas duas, o que você acha que é o maior desafio em cada uma? Que se conversam, né? Então, assim, mas eu consigo unir no meu dia a dia em todas as ações. Eu acredito que o maior desafio que nós estamos enfrentando hoje, estava até conversando com a Lair, é essa geração, né? Que está muito imediatista, não quer viver o processo. Mas isso se deve a vários fatores e a responsabilidade dos pais. Muitos pais não tiveram essa orientação, essa formação, esse direcionamento e, consequentemente, não vão passar para os filhos. E aí se transfere a responsabilidade para as instituições. O SIM, a Oasis, a escola, são instituições que têm o seu propósito, a sua missão definida. Por exemplo, o SIM é preparar os jovens para o mercado de trabalho, para o primeiro emprego. E como eles vão chegar lá? Não só com as competências técnicas, mas também desenvolver as socioemocionais, outras habilidades. Mas o desafio nosso, enquanto instituição, escola, porque eu estou muito presente nas escolas também, acompanho o trabalho dos professores, da gestão, é falta de comprometimento dessa geração, que está com o celular o tempo todo, recebe muita informação, mas não absorve, porque é uma enxurrada de coisas a todo momento. E pela frustração, eles recebem as coisas muito fáceis,
né? É aquela história. Os pais estão dizendo o seguinte: eu quero dar ao meu filho o que eu não tive. Só que nesse dar é o bem material. E não é isso que eles precisam. E a história já vem comprovando que não é material, o bem material que eles mais precisam. Eles precisam de valores, eles precisam de princípios. Né? Eu tenho certeza, nós recebemos isso da nossa formação. E aí, quando chega na sociedade, há um choque de realidade, porque o mercado de trabalho vai exigir uma postura profissional técnica, mas também socioemocional. Hoje, o jovem que vai para o mercado de trabalho, vocês enfrentam isso aqui na empresa, qualquer empresa, a habilidade técnica, saber fazer determinada coisa, mas comprometimento, não chegar atrasado, respeitar as pessoas. Comportamento, né? Entra a questão do comportamento. A maneira de comunicar também está meio difícil, né? O comunicar. Então, da forma... Parece que o adolescente não fala, não sabe conversar. Às vezes eu falo pra minha sobrinha, eu falo, cara, você não sabe falar, não? Porque... Eles sabem. Só não querem, né? Mas é na linguagem deles. Nós precisamos aprender a se conectar com eles. E nessa experiência que eu tenho, e venho estudando muito mais, estou lendo vários livros atualmente, pesquisando assuntos, várias pesquisas também americanas, brasileiras, sobre o assunto. A gente precisa entender. Então, eles falam o tempo todo, mesmo quando eles não abrem a boca. Quando eles chegam em casa e se trancam no quarto, eles estão comunicando alguma coisa. E os pais, na ansiedade, ou não vou perturbar, deixa pra lá... Não sabe como agir, Não sabe como agir, acabam se perdendo. Ou na própria escola, se o adolescente chega e deita a cabeça e dorme, ele está comunicando alguma coisa. E tudo isso nós temos que perceber. E eu me conecto com eles dessa forma. Quando eles chegam, por exemplo, lá no SIM, eu já olho no rosto e falo, você não foi para a escola, né? Como é que você sabe? eu sei, né? Não está bem. Aí eu chamo para conversar. Então, assim, o princípio de uma boa comunicação, saber ouvir. Isso, é fundamental. A gente tem que saber ouvir. O primeiro passo, eu acho que é esse, né? É saber ouvir. Eu acho que isso é fundamental para qualquer faixa de idade, né? De criancinha que está chamando atenção para alguma coisa, né? Se comunicando de alguma forma, até adulto. E a criança, por exemplo, você precisa se colocar na mesma posição que ela. Não é você demonstrar que é fraqueza, não, mas você está se conectando. Exato. E com o adolescente, aí os pais já não sabem, os educadores, todo mundo que trabalha, até as empresas, né, com os jovens aprendizes, não sabe mais se comunicar. Por isso, nós vamos ter, né, uma palestra, um bate-papo para falar sobre as linguagens que conectam com os jovens. E vamos ter um curso também com 7 semanas para falar só sobre esse assunto, baseado no livro As 5 Linguagens de Amor dos Adolescentes. Esse livro é muito legal. E a questão de aprender mesmo, porque, cara, se o futuro dessa humanidade, dessa geração que a gente está, são os adolescentes, se a gente não aprender a se comunicar, não vai ter jeito. E falando até nessa questão de como lidar, né? Você falou, a pergunta foi sobre os desafios. Você acha que o maior desafio hoje realmente é a comunicação? Em qualquer área, na verdade, com os adolescentes, com o adulto, com todo mundo. Se a gente não se conecta, a gente não se comunica, não ouve, como a gente vai suprir as necessidades? Então, o saber ouvir, que é a parte principal de uma boa comunicação, é você conhecer. E muitas vezes eles nem se conhecem, porque o jovem, o adolescente está passando por uma mudança muito rápida. De manhã ele sai com um comportamento, na hora do almoço é outro, e à noite já é outro comportamento, porque ele teve várias influências. E os pais que não acompanham, os adultos que não acompanham essa rotina o dia todo, vai achar que é a rebeldia, vai achar que é a impaciência, que é a intolerância, que é falta de amor. E os pais falam assim, mas eu dou tudo o que eles precisam e eles não me amam. Não é que não amam, eles amam, mas na linguagem deles. Então, se eu não conhecer, como é que eu vou me sentir amado? Cara, que incrível. E a gente está falando de adolescentes. Eu não lembro se foi o seu Alair que entrevistou o Marcel comigo, da FATEC, ou se foi o Luiz Eduardo. Acho que é o Luiz. E o Marcel falou uma coisa que ele falou aqui, e aí... Não, na verdade, quem me falou foi o presidente do Senai, e aí eu fiz esse comentário aqui no podcast com o Marcelo, concordou. Cara, o presidente do Senai falou que tem pessoas que vão fazer entrevista de emprego e leva a mãe, e é jovens de 19, 20 anos. Aí eu falei com o Marcelo, e é verdade, porque eles estão emocionalmente fracos, né? Têm habilidade técnica incrível, tecnologia, eles dominam como ninguém, mas eles têm dificuldade de comunicação a ponto de vários, e não é só um. Aí eu fui investigar, fiquei curiosa, né? Falei, se no Senai acontece, deve acontecer em todo lugar.
das pessoas irem fazer entrevista de emprego e levar a mãe junto. Saiu recente uma pesquisa do Sebrae, eu estou lendo essa pesquisa ainda, que traz alguns cases em relação a isso. Realmente, os jovens vão para a entrevista ou, às vezes, ligam, né? As empresas ligam e querem falar com os jovens e os pais acabam não deixando falar com eles. Isso já aconteceu também. E aí eles perdem as oportunidades. Mas é o medo, é a insegurança, não foram preparados. E é por isso que é tão importante a gente entender a linguagem de cada pessoa. Isso é muito legal. E é o que eu estou fazendo atualmente, né? Estou nessa área da comunicação, estudando, não só com os jovens, não só com eles, mas também com todo o público. Esse curso que a gente terminou recentemente no IDF, com um grupo de adultos, e eu perguntei para eles, né, qual era a maior dificuldade deles na comunicação. É o medo. É o medo do julgamento, é o medo de falar, é o medo que vão pensar de mim, que vão falar de mim. Fala, se a gente tivesse medo, né? Eu não estaria aqui conversando com vocês. Na primeira vez que eu apresentei um cerimonial, quando eu estava na prefeitura, eu tremia tanto que diante das pessoas, eu precisei segurar lá no púlpito e colocar um pedestal porque eu tremia muito. Foi um desafio para mim. Eles achavam, né, que jornalista tinha que apresentar e não sei de onde tirou isso da cabeça. Mas eu falei, então tá bom, já que eu tenho que fazer, eu vou ter que me aprimorar. E foi com a prática. Então, se eu tivesse deixado o medo dominar, eu não estaria aqui hoje compartilhando. Bom, aí fazer uma analogia, né? Igual dirigir carro, né? Se você começa com medo, você vai bater aqui, vai raspar ali, mas só aprende dirigindo, né? Não tem outro jeito. Né? É a prática. É você sentar lá na frente do volante e sair. E comunicar é a prática. É isso mesmo, é prática. As oportunidades que tem, né? Então as pessoas vão atender uma pessoa. Vai lá você. Você está num grupo e precisa apresentar uma frase. Passa para o outro. Não, assume você a responsabilidade. Mas tudo isso... Eu sempre fui aqui e tem que ir lá e fazer. Porque desde sempre... Não, e por incrível que pareça, não é porque eu queria não, mas acho que talvez por isso que eu faça, né? Porque sempre tinha as pessoas, vai lá que você... Até hoje eu falo, inclusive amigos lifers. Tipo, vai lá, ela fala, ela grava. Não, vai você também, né? Faz. Porque aí você dá a oportunidade de outras pessoas desenvolverem. É legal as pessoas Isso acontece muito comigo. A gente participa, né, Lair, do Visão 2038, pensar numa cidade, Pompeia, quando completar 100 anos, uma das 5 melhores cidades de pequeno porte do Brasil para se viver. Legal. Esse é o trabalho, né, conduzido pelo seu Jorge Nishimura, que estamos aí com vários voluntários e a gente tem as reuniões de trabalho, os grupos. E sempre tem uma pessoa da mesa que precisa apresentar. Quando eu estou na mesa, eles já olham para mim e falam, é você que vai fazer. Sei porque a mesma coisa acontece comigo. Também. Mas eu sempre falo, né? Antes eu assumia assim, mas eu falo para as pessoas, vai lá você, você já sabe, tá junto aqui com a equipe. Mas a oportunidade. Mas tudo isso que nós estamos falando aqui, é importante dizer que hoje eu encontrei meu propósito. Eu ia te perguntar agora, qual é a última pergunta, inclusive, né? É a última, mas assim, a gente vai devagar, né? Um pouquinho ainda. Eu ia perguntar qual a recompensa disso para você. Novamente, eu perguntei para algumas pessoas, né, próximas ali comigo no dia a dia, agora, quais as características que eles enxergavam em mim. E o interessante é que o desapego às coisas, né, a vontade em querer ajudar os outros. Então, eu falo que a recompensa não é o bem material. Eu dei uma palestra para os alunos do 2º ano do médio para falar sobre carreira e vocação e eu falei para eles, olha, eu poderia estar ganhando muito mais dinheiro se eu tivesse seguido uma outra carreira. E realmente é verdade. Mas o meu propósito é fazer vocês ganharem dinheiro. Olha que interessante, né? Cara, isso é muito legal. Nas áreas, nas profissões. Porque um dos meus valores pessoais, e isso é muito importante a gente definir, quais são os nossos valores, não vem dinheiro em primeiro lugar. Em primeiro lugar vem Deus. Se tudo que eu fizer não for para agradar a Deus, não adianta eu fazer nada diferente. Então, todas as coisas que eu faço, eu tenho que fazer da melhor forma possível. E eu sou assim, eu me dou sempre 100% naquilo que eu estou fazendo. Mas você tem várias atividades hoje. E eu me dou 100% em cada uma delas. Que hora que você grava conteúdo? Às vezes é domingo, às vezes é na hora do almoço, às vezes é à noite, é sábado à tarde. Fora de horários que eu estou ocupado com outras ações.
E então a recompensa é ver um jovem trabalhando, encaminhado, conquistando as suas coisas, constituindo família no caminho do bem. A recompensa é ver esse grupo que eu estou ajudando a se comunicar melhor. É ver pessoas ao meu redor crescendo. Então eu falo, uma frase que eu sempre falo: eu só sou abençoado porque as pessoas ao meu redor são abençoadas. Do que adianta eu crescer, conquistar as minhas coisas e as pessoas ficarem para trás? Então, a maior recompensa para mim é ver as pessoas crescendo, desenvolvendo, sendo abençoadas com aquilo que eu estou fazendo. E isso nos dias ruins, porque tem os dias ruins, os dias difíceis, acaba sendo a injeção de ânimo também, né? Sim. É muito difícil, realmente, nós não estamos bem o tempo todo. E como faz? Por isso, essa formação de liderança é muito importante, essa parte de comunicação. Ter pessoas próximas, né, que vão nos motivar, vão nos incentivar. Ô Pércio, você falou um ponto aí que é interessante, porque, né, assim, a gente, e às vezes as pessoas olham para a gente como líder, né, acha que a gente é um ser perfeito, né, que não tem problema. Deus, que não tem problema, está lá em cima, né? Então, existe assim, uma cobrança, né, porque assim, tem dias que realmente a gente não amanhece bem, né? Então, se a gente está triste, né, a gente tem que, como a gente transmite isso, né? O pessoal, a gente sente uma certa responsabilidade, e eu às vezes sinto uma certa responsabilidade que assim, ó, que eu tenho que estar sempre feliz, eu tenho que estar sempre alegre, eu tenho que ser sempre contente, né? Mas aí eu procuro mostrar para o pessoal que assim, ó, eu também sinto dor nas costas, eu também não vou para academia, né? Outro dia saindo aqui, eu falei, vamos, o pessoal já vai embora, falar, vamos que eu tenho que ir para academia, mas sexta-feira à noite, eu falei, sexta-feira à noite também é dia, e né? É o dia que eu estou tendo para fazer. É o dia que tem para fazer. Precisa se cuidar. Precisa, né? Mas isso é muito interessante, que às vezes as pessoas colocam, eu sinto muito isso, né? As pessoas me colocam lá num pedestal, né? Que, nossa, eu tenho que ser perfeito, né? E assim, não, eu sou um ser humano. Às vezes as pessoas ficam com vergonha, né? De alguma coisa comigo. Eu falei, gente, outro dia eu peguei uma Marmitex, eu vim almoçar com o pessoal aqui embaixo. Falei, não, eu vou almoçar com o pessoal aqui embaixo porque eu sou gente que nem vocês. É, né? assim. Aí as pessoas ficam meio travadas, né? Exatamente. E eu sempre falo que, assim, para manter esse equilíbrio, né, todo, como é que faz, né? A gente faz tanta coisa, né? Como é que a gente mantém o equilíbrio? É que você também é bem calmo, né? Pelo que eu conheço, pelo que eu lembro. A sua Laíra, ele é quase um Buda. Eu falo, cara, gente, Solar nunca fica bravo, Solar nunca fica irritado, nunca fica estressado, porque eu, particularmente, nunca vi. Aí eu fiz uma pergunta para uma pessoa que eu conheço aqui, que conhece o Solar há muitos anos, e falou, cara, acho que eu vi ele bravo uma vez e foi nesse mesmo tom que ele fala. Eu falei, nossa, então acho que ele é um Buda mesmo. Não, mas é isso que eu ia falar. A forma, a maneira como ele comunica, então faz toda a diferença, né? Sim. E é o papel do líder, é esse, né? A maneira, a forma. E isso a gente tem que aprender também. Tem que desenvolver, né? Porque não é difícil lidar, não é fácil lidar com o ser humano, na verdade. Mesmo você liderando eles. E para ter essa. Não é fácil lidar com a gente mesmo. Com a gente. Comigo, gente, desculpa, mas eu sou a pessoa, quando as pessoas me hateiam, eu falo, tá tudo bem, eu mesmo sou meu próprio hater. Antes de alguém falar de mim, eu mesmo já falo. Então imagina. E uma coisa importante, então, para manter esse equilíbrio, é cuidar da mente, do corpo e do espírito. Para que a gente possa viver cada dia uma experiência. E quando é a questão que acho que vocês dois, né? Eu também agora, gente, acho que eu demorei 37 anos para encontrar o meu propósito na vida. 37 não, faz 7 que eu estou na live, 30 anos. Mas eu acho que é o que vocês falam, é a questão do propósito, né? Quando você gosta, é o propósito, você consegue lidar melhor com os percalços também, né? Com os desafios Sim. e tudo mais. Claro, Sim. porque você nasceu para fazer aquilo. Quando você descobre isso, tudo faz sentido. Não que vai facilitar ou que não teremos problema, não é isso. Novamente, a gente vai estar fazendo aquilo que nós nascemos para fazer. É difícil? Muito difícil, né, Lair? O Lair também está sempre envolvido com as causas sociais, sempre ajudando, contribuindo à sociedade. E como a família Nishimura, por exemplo, que a gente tem muita gratidão, né? Sim, é uma família incrível, né? Por tudo que faz. Mas é o quê? É propósito. Mas isso tudo vem de onde? De Deus. Não vem de nós, né? Nós somos limitados. A gente precisa buscar isso no nosso Criador. Quem é o nosso Criador? É Deus. Então, se a gente se desconecta dele, estamos desconectados de todo mundo. Cara, que papo incrível. Infelizmente, nós estamos caminhando para o final. Fala aí, faz alguma observação, alguma pergunta? Não, eu acho que esse ponto que o Pércio falou é o extremamente... Acho que é o X, é o ponto máximo da questão, né? A gente fazer com propósito, né? A gente descobrir qual é o nosso propósito.
E porque não é só trabalhar, né? É assim, por qual motivo, né? Então, eu acho que assim é extremamente importante a gente entender que a gente não nasceu para viver num mundo sozinho, né? Que a gente vive sempre ao redor de outras pessoas, que a gente tem que ter esse relacionamento e a gente está aqui para um ajudar o outro, para um ser colaborador com o outro, para um ajudar o outro. E assim, ó, o que me deixa feliz é ver as pessoas ao meu redor felizes. Né? Porque assim, como que eu vou me sentir feliz se eu vejo que você não está bem, se você está doente, ou se você está com algum outro problema? Então, quando esse propósito de a gente se ajudar, de estar junto e colaborar, é o que deixa, eu acho que esse é o propósito nosso, que nos deixa feliz. Né? E aí o resto vem como consequência. Eu acho também, eu tenho certeza, e é isso que vocês falaram, o propósito traz a plenitude, talvez, na questão de conforto mesmo, consolo, né? Eu tive uma experiência essa semana com o motorista de Uber, que ele foi me buscar, né? E a hora que eu entrei, eu falei alguma coisa, ele falou assim, aqui é a rádio? Eu falei, ele, então você é a Joyce? Aí eu falei assim, sou! Aí eu falei, mas você sabe que o nome não é Joyce, né? Não, eu sei, mas você é a Joyce, né? Aí ele começou a chorar. E aí ele contou uma experiência que ele estava bem depressivo há um tempo, há 4 meses, e aí ele estava bravo e também bem cristão, bem espiritual. Ele falou assim, eu estava bravo, eu estava ouvindo as músicas, os louvores, aí eu desliguei porque eu estava bravo, e aí caiu na rádio, aí eu falei, vou ficar ouvindo isso aí. E aí estava bem na hora que vocês estavam aquele mania que a gente tem de se interromper, e aí eu achei o máximo, falei, cara, eles parecem o Tom e Jerry. Aí ele falou, aí eu fiquei rindo, aí eu percebi que aquilo me curou, e aí eu comecei a ouvir, faz 4 meses que eu escuto todos os dias, e aí me curou. E ele chorando no carro comigo. Aí eu comecei a chorar, e eu estava num dia muito ruim. Aí eu falei, gente, eu acho que é só apresentar um programa e conversar com as pessoas, mas para outras pessoas aquilo ali talvez seja realmente uma cura num dia ruim. E aí eu falei, cara, é o propósito, que às vezes você nem imagina, mas você está tocando gente que nem te conhece, porque com coisa boba. Exatamente. Só uma brincadeira besta minha e da outra pessoa que apresenta. E só complementando, quando a gente realmente não está bem, eu aprendi a fazer a pergunta certa para Deus, né? Porque quando a gente passa por dificuldade, a gente sempre questiona o porquê, mas não é o para quê, é o porquê, né? Não é mais o porquê, mas o que eu tenho que aprender com essa lição. Quando eu passei a fazer essa pergunta, Deus começou a mostrar o que eu teria que aprender e evoluir enquanto pessoa. E, claro, ajudar as outras pessoas. Encontrar o seu propósito não é fácil. Quanto mais cedo a gente descobrir, claro que a gente vai ser mais feliz ao longo da jornada e da caminhada. Mas algumas pessoas vão passar a vida e, infelizmente, não vão descobrir o seu propósito. E que é triste, né? Tem uma parábola, né, do microfone que queria ser martelo. Ou do martelo queria ser microfone. Do microfone queria ser martelo. Porque ele falava, cara, que legal, o martelo tá ali o tempo inteiro para as pessoas usarem, pregarem, e eu sou um microfone. E aí, quando ele chega no céu, né, é uma metáfora, né? Ele chega no céu e fala, cara, mas eu vi o martelo batendo ali e eu era o microfone. Aí Deus fala para ele, então, mas você era o microfone, as pessoas tinham acesso a você, em te usar para falar e tocar vidas. E você passou a vida inteira querendo ser martelo. Tipo, entende? É meio... Cada um tem o seu propósito, tem a sua função. Exato. A grande pergunta é, por que você sai todos os dias de manhã para fazer alguma coisa? Nossa, forte e de reflexão, né? Eu quero deixar essa pergunta, então, para todo mundo que está nos assistindo e compartilhem isso com as pessoas também e busquem essa resposta. Nossa, de arrepiar. Nossa, Pércio, obrigada. Foi incrível. Ainda pensei, mas o Pércio, a gente sabe que ele fala super bem, vai ser super legal, mas foi emocionante, na verdade. É muito gostoso. Essas experiências, elas encorajam a gente também, gestão de vida para quem ouve, para nós todos. E parabéns pela sua trajetória, que é incrível. Parabéns. Não vou falar a idade dele, mas eu era adolescente, ele já estava trabalhando. Novíssimo. Parabéns, obrigado pela presença aqui. Foi muito legal e compartilhar esses momentos com várias pessoas aí que vão nos assistir. Com certeza, eu quero agradecer, né, e reconhecer, né, em público. Eu já sempre falo isso nas minhas conversas, nas minhas aulas, mas reconhecer o quanto o Alair é importante, né? Não só essa liderança, mas como pai, né, como marido da Berna, como pai do Arthur e da Aline, vô e amigo, né, conselheiro. Então, reconhecer e que ele encontrou o propósito dele, que é ajudar as pessoas assim como me ajudou e tem me ajudado, porque a gente está nessa jornada, ele me acompanha bastante, sabe, né?
curte o meu trabalho, me aconselha. Então, reconhecer e agradecer a Lair por tudo que fez, não só por mim, mas por que faz ainda por muita gente, muitas famílias. Provedor da Santa Casa de Pompeia, né? Tá ali na Santa Casa. Voluntário lá na Santa Casa, está muito atuante, na associação comercial, enfim, no próprio SIM, né? Um grande parceiro do SIM também, de todas as causas sociais. Então, o propósito, como ele já disse, é isso. Então, quero reconhecer publicamente, agradecer. Obrigado. Que as pessoas vejam essa luz que o Senhor tem e que possa fazer a diferença em cada vida que esteja assistindo, cada pessoa que trabalha com o Senhor, cada paciente que vai lá na Santa Casa, que é bem atendido, com equipamentos, enfim, tudo isso porque tem pessoas iguais ao Senhor que se preocupam e cuidam de outras pessoas. Então, obrigado. Deus abençoe. E é legal porque, como a gente está encerrando, né, a nossa primeira temporada do Life Talks, eu acho que é por isso que demorou tanto para a gente conseguir gravar. Porque é incrível ser com o Pércio, esse 10º episódio, encerrando com chave de ouro, a nossa primeira temporada, que começou o Life Talks em prol dos 26 anos de Life. Alguém que, né, viu a Life nascer, que faz parte disso, que tem toda essa história com a Life, com o seu Alair e com todos nós, com a cidade, né, em Pompeia, que é onde nasceu a Life. Então, acho que, como eu não acredito em coincidência, era o propósito mesmo. Então, Pércio, obrigada, parabéns mais uma vez por toda a sua trajetória, por esse trabalho incrível que você tem feito, não só na comunicação, vamos dizer, para entretenimento, mas a comunicação com adolescentes, com vidas, né, com pessoas, cuidando de pessoas que, às vezes, as pessoas não querem cuidar, não querem olhar, que isso também é incrível. Obrigada. Obrigado. E termina aqui o 10º e último dessa primeira temporada de episódios do Life Talks. Você, parceiro, você, cliente, foi feito para você todos os episódios. Se você não viu os outros, procura no nosso YouTube, no canal da Life, mas também tem lá no Instagram os cortes, você vai conseguir achar os episódios inteiros depois. E muito obrigada e contamos. Quem sabe a gente volta com uma próxima temporada com grandes outros nomes. É isso.